Ana e vou começar a palestra. Atualmente eu sou consultora de software na ThoughtWorks e também sou co-líder de duas comunidades aqui em BH. Uma é o FEMUG, que é uma comunidade voltada a pessoas front-end, e a outra é o DevC, que é uma comunidade apoiada pelo Facebook, mas não tem um tema específico, ela é montada e criada e evoluída pela comunidade. Aqui estão minhas redes sociais e blá blá blá, mas vai estar no fim também. Então aqui está a agenda. Antes eu vou fazer 2 avisos e ela vai seguir a estrutura do livro mesmo, Inferno, Purgatório e Paraíso, e com algumas considerações no fim. Tá, a primeira delas é que eu tenho 2 kitzinhos para sorteio. Aí a gente vai passar uma lista de... Onde está a lista? Pessoas animadas com sorteio. Peraí. Daí, uma é para pessoas que se identificam como mulheres ou não se identificam com gênero, e a outra é para pessoas que se identificam como homens. Então, só prestar atenção no cabeçalho e colocar o nome e numerando bonitinho, que a gente vai usar o sorteador, algo bem, sei lá, amador mesmo. E se quiser colocar o e-mail ou alguma coisa assim para mandar o material da palestra, fica à vontade. E a segunda é agradecer a galera do Dev Day por... durante o ano eu fiz alguns eventos voltados à diversidade e eles sempre apoiaram, sempre estiveram presentes. Então, é uma comunidade muito bacana e eu estou muito honrada de fazer parte. Então, vamos lá. A primeira parte é um recado que não é preconceito com a linguagem. Eu acredito que você consegue fazer um bom trabalho com qualquer linguagem. Assim, PHP é uma linguagem que muita gente tem preconceito e quando eu comecei a montar a palestra e na equipe tinha muita piada sobre. E aí por isso que eu coloquei isso para ficar bem claro que não é a linguagem, é tipo como os softwares estavam sendo criados. Falando em linguagem, vamos começar a apresentar um pouquinho o que é Elixir. Essa palestra eu apresentei ela na Elixir Brasil, então por isso não tinha essa parte de o que era Elixir, porque todo mundo meio que conhecia a linguagem, né? Já estava numa conferência. Mas é uma linguagem brasileira que ela foi criada em 2012 e foi lançada mesmo assim, em 2014. Ela foi idealizada em uma empresa brasileira que chama Plataforma Tech, que é uma empresa de São Paulo, e ela é uma consultoria também de software, e a linguagem em si foi idealizada pelo José Valim, que é um dos fundadores da Plataforma Tech, que hoje ele está em algum país da Europa, eu esqueci. E ela foi criada para resolver alguns problemas de concorrência e paralelismo que os criadores, no caso, viam em Ruby. Então, ela tem uma sintaxe bem parecida com Ruby. É uma linguagem que tem uma comunidade muito bacana. Assim, a galera é muito disposta a ajudar, é muito disposta a ajudar principalmente quem está querendo começar. Tem um arroba ali que eu coloquei do Twitter da Elixir Brasil, para se vocês quiserem seguir e acompanhar. A próxima agora vai ser, eu acho que em maio de 2020, a próxima Elixir Brasil. E tem o grupo no Telegram, que é o segundo linkzinho, que é onde a galera mais troca ideia e está tentando levar a palavra do Elixir para o Brasil todo. E fora também. E é uma linguagem funcional, né? Beleza. Tá. E o que é uma linguagem funcional? É uma linguagem que ela tem conceitos bem fundamentados em funções matemáticas. Então, por isso, ela tem um determinismo que tem independente do tempo, se você colocar a mesma entrada, vai ter o mesmo resultado e a mesma saída, independente do tempo e de mudanças. E ela é uma linguagem que tem a imutabilidade. Como as funções. Como uma função matemática de f de x igual a x mais 2, o x ele não vai ser mudado. A entrada vai continuar a mesma e se você colocar 3, vai sair 5 da mesma forma, independente do tempo e de tudo. Então, por isso que tem esses três fundamentos maiores. Tá. E agora, voltando um pouco para o tema da palestra, o que é código legado?
Segundo o Michael Fears, que escreveu esse livro, que ele é muito bacana para quem estiver querendo trabalhar com código legado. Legado é um código que não tem testes. Porém, aí aqui ele coloca um texto, esse texto é um pouquinho maior sobre a definição de legado no livro mesmo, que aí ele fala que, independente se você escreve um código bem escrito, com a melhor nomenclatura, da forma mais limpa, se ela não tem testes, você não consegue ter segurança de fazer alguma modificação naquele código. Então, ele não é um código limpo, ele não é um código bom. Porém, é importante pensar que o código legado é um código que você está escrevendo hoje, porque ele, querendo ou não, vai ser um legado para quem for evoluir esse código depois. E vocês já pararam para pensar na qualidade do código que você está deixando para a sua equipe? É importante pensar também que nem sempre é culpa do desenvolvedor, sabe? Tipo, da mesma forma que as pessoas têm preconceito com o PHP, as pessoas também têm preconceito com algum código que recebe e que ele está de uma forma, sei lá, mal escrita ou ruim. A gente não sabe o contexto que aquele código foi escrito. Então, é sempre bom pensar e respeitar a pessoa da sua equipe e quem escreveu um código que você não considera bom e não conversar pelas costas e, enfim, porque a gente não estava ali naquele momento, com aquele contexto, com aquela equipe, com aquele prazo. Tá, beleza. Mas, enfim, você vai receber esse problema desse código legado e você vai ter que lidar com ele ou evoluir. Como você vai lidar? Tô falhando a paradinha. Esse tweet é um tweet muito interessante e eu gosto muito, porque toda vez que você começa a ler algum livro de padrão, sobre padrão de código, você sempre pensa que tem todos aqueles problemas e que você precisa realmente modificar tudo, da mesma forma que quando a gente começa a pesquisar no Google se você está doente e, sei lá, parece que você tem câncer. Então, a primeira coisa que dá na cabeça quando você recebe um código muito, muito ruim é que a gente vai ter que reescrever. É melhor do que, né, continuar lidando com aquilo dali. Só que nem sempre é válido reescrever tudo, ou você tem você consegue reescrever. Então, por isso que eu coloquei essa parte aí, que é todo mundo que é consultor tem essa frase, né, de depende da solução. E principalmente a pessoa que é sua gestora, ela vai virar e falar, tá bom, qual é o investimento, tipo, de tempo, de custo, de tudo, entre refatorar e refazer. Aí aqui eu coloquei alguns pontos relevantes sobre refatorar e sobre refazer, no caso, que você vai ter que levar em consideração o custo que aquilo vai levar, o prazo e como você vai manter o legado funcionando em paralelo enquanto você está refazendo aquilo ali. E sobre refatorar, eu coloquei alguns pontos que são, assim, chave para quando você começa a refatorar algum software, que é começar com pequenas mudanças, qualidade em todo um novo código e tentar garantir que você não vai acrescentar um novo bug. Eu acho que esse é o maior medo, assim, quando eu começo a refatorar alguma coisa, porque, beleza, o código já está ruim, eu ainda consigo piorar, sabe? Então, se assegurar que o que você está fazendo ali não tá piorando ainda mais a situação. E o planejamento. Tipo, com quanto tempo isso daqui eu vou conseguir pagar essa dívida técnica, eu vou conseguir ter uma boa cobertura de testes, eu vou conseguir melhorar a legibilidade desse código e ter um planejamento real de saber como que você vai lidar com as coisas que você precisa entregar e a parte da refatoração. Aí aqui eu coloquei uma entrevista, não precisa ler, é só um adendo sobre essa entrevista era quais são os maiores indícios de code smell, perguntando para o Martin Fowler e para o Kent Beck. E o Fowler disse que é a duplicação e o Kent Beck colocou que é condicionais complexas. Então, se você está começando a refatorar algum código, essas são dois bons indícios que aquele código precisa ser refatorado e precisa ser reescrito. Tá. Mas isso é muito legal quando é top-down. Quando é top-down, tipo, a empresa está ciente que ela precisa melhorar o código e isso é repassado para você. Mas e quando não é? E quando você precisa levar essa palavra da qualidade para alguém que é superior a você?
É, é importante tentar mostrar para a empresa os benefícios de um código bem escrito e da qualidade do software como cultura na equipe como um todo. Então, para você evangelizar sobre a qualidade, é bacana mostrar que aquilo vai melhorar a escalabilidade do seu software, que você vai conseguir acrescentar novas features com um menor tempo, vai ter um menor custo e tempo de correção. E se tudo não funcionar, você consegue fazer pequenas coisas no seu dia a dia que te ajudam a lidar com esse código ruim. Que é começar pequeno, então você vai começando ali em pequenas partes do código que você está mexendo e mostrando esse resultado. Tipo, olha, eu coloquei testes aqui e isso deu esse resultado. Tipo, melhorou tantos por cento a legibilidade ou melhorou a segurança que eu tenho para fazer isso daqui. E aos poucos a galera vai percebendo a diferença entre um código feito correndo e um código feito com qualidade. Essa parte, mostrar os resultados eu falei, e se possível, se de tudo não der certo, se a empresa realmente não aceita essa palavra da qualidade de software, mudar de emprego, assim. Obviamente, não é possível para todo mundo, é importante a gente pensar nos nossos privilégios e que desenvolvimento de software é realmente um mercado que tem bastante emprego, mas esse caso é só se realmente for possível, se for realmente caber na sua realidade. Então, beleza. Agora eu vou falar de um case. Hoje eu estou na ThoughtWorks, mas não esse case, essa palestra eu montei quando eu estava em uma outra empresa. E esse processo de reestruturação todo aconteceu na outra empresa. Então, o cenário anterior, no caso, que a gente tinha antes de fazer toda a reestruturação e antes de modificar a linguagem para Elixir, eu tinha um squad que chamava Internal Tools e ele tinha uma equipe distribuída entre São Paulo e BH. Então, eles tinham várias aplicações que eram complexas e difíceis de evoluir e escalar. Não tinha nenhuma cultura com foco em qualidade, era só foco em entregar e apagar incêndio. Tinha muita falha de comunicação, a gente não conseguia se comunicar e trabalhar distribuído realmente não funcionava. Tinha muitos, como eu já falei, já tinha muita falta de processo, então as sprints acabavam que se resumiam a apagar incêndios. O conhecimento era centralizado na galera e não tinha documentação. Então, assim, se tinha falta de comunicação e a gente dependia da galera para fazer as coisas, você consegue imaginar tipo, o caos que era. E essas imagens eu coloquei que não fazem sentido nenhum nesse slide, mas era um nome das aplicações. Assim, a galera curtia muito Marvel e bababá, e aí eles colocaram esses nomes. Então, o primeiro pedido é colocar nome de aplicação que faz sentido. Porque a gente ficava perdido, tipo, tinha um tanto de aplicação com um tanto de nome cabuloso e a gente não fazia ideia do que aquela aplicação fazia. Então, em resumo, a gente tinha uma rede de aplicações que elas se dependiam, eram muitas aplicações e passavam por várias para acabar um ciclo de algum processo. Não tinha teste e não tinha informações sobre como elas funcionavam. A gente não tinha segurança para realizar modificações, porque uma vez que aquele ciclo era todo confuso, se a gente fizesse uma alteração aqui, a gente não tinha segurança que aquilo não iria reverberar em algum outro ponto do sistema, ou de algum outro sistema. E beleza, mas até aí estava um caos e estava ok. Aí a gente teve uma notícia de uma reestruturação na empresa e todos os legados e todos esses sistemas passaram para nossa equipe aqui de BH. Então, tipo, a gente não teria mais o apoio da galera de São Paulo e como não era documentado, a gente estava meio que perdido. Então, beleza. Como que a gente ia resolver isso? Começou, então, todo o planejamento desse processo de reestruturação. Agora a gente vai para a parte do purgatório, então antes eu vou colocar só algumas sugestões de leituras que a gente utilizou durante esse processo e eu continuo utilizando a vida... Ai, foi mal. E eu continuo utilizando a vida toda. Se quiserem tirar a foto. Foi? Beleza. Então, beleza. Agora, na parte do purgatório.
Durante a migração, a gente tinha alguns pilares principais, que era transferir conhecimento que estava dentro da cabeça da galera para uma forma que a gente conseguisse consultar, conseguir manter o funcionamento das aplicações durante a migração, depois e durante a reestruturação, e fazer uma total reestruturação dos times. Então, a gente teria que dividir esses legados entre a galera e ainda assim conseguir que todo mundo entendesse onde estava e continuar evoluindo esses sistemas. Antes da migração em si, foi definida uma equipe mesmo, era tipo uma força-tarefa de pessoas de vários squads se reuniram em um só para poder fazer essa transferência de conhecimento. Então, a gente dividiu os projetos entre pessoas e aí cada pessoa ficou responsável entre documentar e conhecer como que aquele sistema funcionava. Porque a gente não sabia nem como montava ambiente na máquina, sabe? Porque tudo isso não era documentado e era um caos, completamente um caos. E então a gente montou um processo para criar a documentação desses sistemas e entender outros processos que eram laterais. Por exemplo, muitos dos processos que o marketing precisava, ou vendas, ou qualquer outra equipe que se relacionava com tecnologia, eram assim, deu um problema, e agora? Roda um script. Onde estava esse script? Quem fez? Como que ele funciona? A gente não tinha conhecimento mesmo de como que isso funcionava, então a gente tinha que documentar também esses processos paralelos. Então, a gente montou tudo isso e fazíamos reuniões frequentes para conversar com a galera e tentar extrair esse conhecimento deles. E tirar as dúvidas que surgiam e tudo mais. Então, beleza. Durante a migração, ocorreram muitos problemas de comunicação, porque enquanto a gente estava fazendo essa migração dos sistemas para cá, eles também estavam fazendo migração de outros sistemas para a equipe deles. Então, era muito confuso e complexo conseguir mergear essas agendas e continuar nisso daí. Beleza, esse foi o principal problema que a gente teve durante a migração. Depois dela, depois que a gente montou a documentação, entendeu como que os sistemas, a gente montava ambiente e tudo mais, foram criados squads novos e, novamente, os sistemas foram divididos entre os squads para que as pessoas conseguissem evoluir. Então, a gente precisava manter esses legados estáveis e em funcionamento e começar o processo de reescrita das partes mais críticas. Foi feito um estudo de quais a gente conseguiria evoluir, de quais a gente não iria conseguir, de como que a gente ia continuar evoluindo, e algumas partes centrais foram escolhidas para serem reescritas e a gente começar o estrangulamento dos sistemas que fossem mais críticos. Então, por que a gente escolheu o Elixir? Quando eu cheguei na empresa, Elixir já era bem fundamentado lá. Então, assim, eu não participei do processo de escolha de uma tecnologia nova. Eu perguntei para a galera por que foi escolhido desde o início, tipo, quando a empresa meio que foi fundada ou criaram as equipes. E principalmente para resolver problemas de concorrência, porque como o Estado é imutável, você tem uma maior segurança e a linguagem te dá uma maior... ela te dá uma... Além de segurança, ela te ajuda a resolver esses problemas e a fazer algo multithread. Já tinham vários cases de sucesso em outras aplicações, em produção, inclusive, com a linguagem. Então, foi uma escolha bem natural. Por ter esses cases de sucesso, a equipe toda já tinha um background. Eu não tinha, porque eu entrei e eu fiquei nesse squad de legados e eu fiquei trabalhando com PHP e por muito tempo até cair nesse squad de Elixir. Mas a galera, principalmente os leads e os tech leads, eles já conheciam. Então, para a gente fazer essa migração de tecnologia foi bem tranquilo. Eu, particularmente, fiquei pareando com o meu tech lead até eu ter uma segurança e poder desenvolver sozinha. Então, e a galera tem uma cultura muito de compartilhamento. Então, essa migração de tecnologia não foi uma dor. E o interesse pelo paradigma funcional, principalmente pelos problemas de concorrência.
Então, beleza. Nasceu o EPay, que foi a primeira aplicação que a gente fez para estrangular o legado. E eu participei da criação dela desde o início, então eu criei o repositório, foi tudo tipo, ai meu Deus, amo essa aplicação. Mas foi criada com qualidade, foi criada com testes, ela era escalável, porque a gente sempre pensava que ela seria tipo o carro-chefe no futuro, e hoje ela era só uma API. Ela foi feita desacoplada e principalmente prezando pelas boas práticas. E então, depois desse processo todo que a gente passou, os próximos passos seriam evoluir as novas aplicações, manter os legados estáveis e até chegar um momento em que esses legados, essas piores partes iriam morrer e a gente conseguiria estrangular. Com as novas aplicações feitas com um processo bem estruturado, principalmente focado em qualidade e com códigos escaláveis que não seriam um problema legado no futuro. Então, a gente chega no paraíso. Porém, como que a gente vai se manter nele? Eu sei que eu coloquei no tema, eu coloquei no título, mas não existe paraíso, porque desenvolvimento de software é centrado em relacionamento entre pessoas, e isso sempre causa conflito. Então, assim, depois que eu escrevi a palestra, depois que eu apresentei a primeira vez, eu pensei, tá precisando refatorar. Então, eu coloquei aqui alguns dos principais conflitos que a gente tinha na equipe, que era falta de comunicação entre as pessoas, era difícil, a gente não tinha uma cultura de compartilhamento tão forte em todos os pontos da equipe, então isso prejudicava muito. Código sem clareza, então, de tudo que eu já contei, vocês podem imaginar a qualidade, como que era feito, como que era escrito, e tinha muito ruído nas definições dos escopos. Então, a gente pegava uma tarefa, mesmo após a planning, a gente não tinha uma certeza absoluta do que a gente precisava fazer e do que deveria ser feito. Então, concluindo assim, essa parte de conflitos, é importante destacar que a gente trabalha em equipe, então comunicação tem que ser um pilar extremamente importante. A gente está escrevendo códigos para pessoas e não para máquinas, então tentar aplicar lá aquele do que eu coloquei do livro, do código limpo, de deixar ele mais descritivo. Ai meu Deus, está acabando. Ter empatia com as pessoas da sua equipe, com as pessoas que escreveram um código ruim, com as pessoas que escrevem código bom, e entender o contexto. E senioridade não torna ninguém um deus onisciente. Então, é importante pensar que você pode aprender com uma pessoa júnior da mesma forma que uma pessoa júnior pode aprender com alguém sênior. E isso é muito bacana, porque em uma reunião você não vai se sentir burra quando alguém de uma maior senioridade falar com você, sabe? Da mesma forma que ele vai se sentir evoluindo na carreira também. A gente está todo mundo aprendendo, a gente está todo mundo evoluindo e ninguém sabe tudo. Na verdade, ninguém sabe nada. Então tá, beleza. Como a gente vai amenizar esse inferno de comunicação e de desenvolvimento? Novamente, comunicação. Eu vou repetir essa palavra 1000 vezes nessa palestra, porque é muito importante a gente saber como conversar e como passar o conhecimento e como absorver conhecimento de pessoas e como entender o outro, principalmente desenvolvimento. Uma prática que a gente tinha bastante, que era muito bacana, era reuniões frequentes de one-on-one com a pessoa gestora, com o tech lead, você poderia marcar com a pessoa da sua equipe, independente de cargo, você conseguiria conversar com qualquer pessoa e ter um feedback sobre o seu desenvolvimento, sobre o que você precisa melhorar, o que você não precisa. E com esses feedbacks a gente conseguia melhorar mais rápido, porque a gente entendia ali durante o processo onde a gente estava errando e onde a gente podia melhorar. E mentoria eu coloquei principalmente porque, por exemplo, eu entrei lá como júnior e a galera me ajudava muito a entender onde eu precisava melhorar e como eu iria me desenvolver como desenvolvedora, além de me desenvolver dentro da empresa, entende? Então, funcionava realmente como um coach. Documentação, tanto do código quanto do projeto, porque ninguém vai ficar eternamente na empresa e não adianta nada ter uma pessoa que tem um conhecimento centralizado, se essa pessoa sai, a empresa vai fechar? Tipo, não, o produto vai continuar. Então, é importante ter, pelo menos,
aonde rodar, pelo amor de Deus, é horrível você não saber como montar um ambiente de um sistema. Daí aqui eu coloquei um exemplo do Swagger, que é uma ferramenta para documentação de código, é open source, e a gente usa no Elixir. Lá era muito bacana porque você coloca tipo, dentro do seu código. Então, ao mesmo tempo que você ia desenvolvendo, você já ia documentando. E sempre que tinha alguma alteração em alguma parte do código, necessariamente você tinha que alterar a documentação. Então, ela nunca ficava obsoleta. Porque esse é um grande problema. Você faz a documentação, faz 50 mil modificações do código, e depois, quando você vai comparar com a documentação, não tem nada a ver. E a gente conseguia fazer que isso ficasse bem redondo. E, principalmente, era um ponto muito importante no code review e tudo mais. Aqui estão algumas telas da documentação da documentação do próprio Swagger, com os endpoints e lá, e aí você consegue ver, consegue testar, não precisa usar o Postman nem nada, e aí já fica tudo descritinho, bonitinho. E ficam os modelos também e tal, enfim. O Code Review, que eu já comentei, mas é muito importante e você consegue aprender com pessoas, aprender outras linguagens, aprender sobre outros projetos. Lá a gente tinha um hub onde qualquer alteração passava por pelo menos 3 aprovações e era independente de projeto. Então, a gente conseguia ter uma visibilidade do que as outras equipes estavam fazendo e de stack e de tudo mais. Então, se nenhuma equipe tinha alguém que era muito proficiente em algum stack que a outra estivesse trabalhando, ela conseguia ter uma influência ortogonal entre os squads e equipes. E é muito importante ter cuidado de se comunicar, porque não adianta colocar, você poderia fazer isso se você for grosso no restante da mensagem. E principalmente com quem está começando, porque ela pode tomar aquilo como, nossa, eu sou horrível, e não, sabe? Está todo mundo aprendendo. E durante a palestra toda, eu já falei, mas, de novo, foco em qualidade de código, com testes, boas práticas, usar linter, usar open source, que aí todo mundo se ajuda e todo mundo evolui junto. E processos bem definidos. Assim, são coisas que não necessariamente um desenvolvedor consegue ter influência sempre, mas se tiver cerimônias bem feitas, tarefas bem descritas, prioridades respeitáveis e garantir uma sprint sem incêndio, facilita muito o desenvolvimento de qualquer pessoa. E acessibilidade, coloquei por último, que é importante pensar em acessibilidade desde o início do projeto e não esperar surgir uma demanda de acessibilidade para você ter que refatorar todo aquele código. Você consegue... Desculpa. É importante pensar desde o início para não precisar ter toda uma reestruturação depois, sendo que pode ter pessoas que vão precisar daquilo dali. Agora eu vou colocar algumas considerações finais. Essa é a conclusão, então coloquei de novo o depende, porque realmente depende tipo, da solução, do caso, do tempo, do prazo, do custo. Então, não tem bala de prata, não tem como você falar que sempre vai ser melhor refazer ou sempre vai ser melhor refatorar. Tentar criar sempre uma cultura focada em qualidade na equipe, nas pessoas que você tem influência, no seu amigo, é muito bom. E sempre bom evoluir com o time. Então, tipo, tentar criar dojo, tentar criar grupos de estudo, levar as pessoas para eventos, porque aí a gente consegue evoluir em conjunto. Nessa parte de evoluir em conjunto, temos a nossa consideração final 2, que é incentivar a comunidade local. Assim, eu participo muito de comunidade e eu vejo muito o impacto que isso teve na minha vida como desenvolvedora e na vida de várias pessoas que já conseguiram empregos melhores, que já tiveram conseguiram uma maior segurança, tanto em palestrar, quanto em ajudar a comunidade, quanto em qualquer coisa. Então, realmente ajuda pessoas que nem sempre têm acesso e é muito mais fácil você acessar um meetup e conhecer uma tecnologia do que você ter um curso de milhares de dinheiros e coisas assim. Então, é uma forma realmente de tornar a tecnologia um pouco mais acessível. Então, ali eu coloquei algumas formas de apoiar, que é palestrar, fornecer espaço físico na sua empresa, mentorar alguém que você vê que está precisando ou que está começando e contribuir com o open source. Outra parte muito importante é incentivar mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQI+,
pessoas com deficiência, no seu time, na sua empresa e na comunidade. É muito importante pensar em diversidade porque qualquer ato que a gente faça é político. Então, sabe, não custa nada ser um pouco mais humano e ajudar alguém que está ali na sua equipe. Tipo, para as empresas e para o RH, investir em uma formação e em busca ativa. Assim, na ThoughtWorks tem várias iniciativas muito bacanas e é muito ingênuo pensar que você vai procurar alguém com uma senioridade tão alta, sei lá, um sênior em diversidade, porque se a pessoa não consegue nem chegar, sabe, como que ela vai crescer ao ponto de, a gente não acha ninguém porque a gente colocou uma vaga de sênior e não consegue encontrar ninguém. Então, é bom investir e pensar em como você vai apoiar desde o início aquela pessoa para que ela consiga alcançar, pelo menos alcançar a tecnologia, e aí sim ela vai evoluir. Deixar mulheres falarem em reuniões, em stand-ups, no meetup, sabe? Tipo, se a pessoa tá ali na frente falando, e mesmo se ela errar, sabe? Todo mundo erra. E não é porque ela errou que ela é pior, que ela é menos profissional que você, sabe? A gente só tá em um ponto diferente na jornada de carreira. E se você consegue, pelo menos, incentivar uma pessoa a falar em uma reunião, você já está ajudando essa pessoa. Porque se num ambiente totalmente masculino, a pessoa, obviamente, vai ficar mais retraída, mulheres são comprovadamente mais interrompidas. Então, é bacana pensar, sabe? Você está incentivando, você está conseguindo impactar as mulheres que estão ao seu redor, as pessoas de diversidade que estão ao seu redor, que estão na sua empresa, que estão na comunidade. É bacana pensar. Eu escrevi um texto sobre isso, que está aqui, e aí se vocês tiverem interesse sei lá, pensar em como você pode impactar de uma forma mais positiva a equipe e a comunidade onde você está inserido, tem algumas dicas, pode vir conversar comigo também, eu vou ficar aqui no stand da ThoughtWorks e pro evento, então vamos conversar. Então, em resumo, é só não ser babaca. Nem todo mundo teve as mesmas oportunidades e, para as pessoas babacas, eu desejo um inferno de código legado, com todas essas partes que a gente sofreu durante todo esse processo de reestruturação. Muito obrigada. Aqui estão minhas redes sociais, bababá. É isto. Agora a gente vai fazer o sorteio. Obrigada.